Vamos chegando. Bom dia, senhor. Tudo bem? Tudo e contigo. Bom dia. Tudo certo? Bom, vocês estão conseguindo me ver? Tá boa a câmera? Tá, beleza. Semana passada a gente estava vendo os indicadores socioeconômicos, né? Que é o que, como é que a gente pode dizer assim, que determina o estado social e econômico, obviamente, de um determinado país, né? A ONU, enfim, utiliza esses indicadores para ver se os países são desenvolvidos, se são subdesenvolvidos, para ver a população bruta de um país e etc. Tá? Então, a gente começou vendo aqui, ó, vamos por partes. Então, a gente começou lá com população absoluta, né? Então, a população absoluta é o total de habitantes que tem um país, certo? Quando um país tiver uma população absoluta muito grande, a gente vai falar que é um país populoso, tá? Então, por exemplo, a China é um país populoso, a Índia é um país populoso, os Estados Unidos é um país populoso, o Brasil também pode ser considerado um país populoso, tá? Mas nós temos a população relativa, né? População relativa, o próprio nome já diz, é relativo a alguma outra coisa, né? Não é a população é relativa a alguma coisa, no caso, a área, né? Então são os habitantes por quilômetro quadrado, tá? Quando o país tiver uma alta população relativa, ele é um país povoado. Então, entre os países mais povoados do mundo, eu não lembro de cabeça, mas aqui, ó, Coreia do Sul, San Marino, Tuvalu, que é uma ilha na Oceania, Porto Rico e a Palestina também estão entre os países mais povoados do mundo. Então, são um país que não tem uma população absoluta muito grande, mas é um país muito pequeno, que essa população fica muito concentrada, tá certo? Então, ela é relativa a isso. População absoluta, ou mesmo densidade demográfica, né? Quanto as pessoas estão densas, né? Quanto elas estão juntas. Pergunta ali, a China é um país povoado? Não. A China não é um país povoado, porque ela tem, de fato, ela tem uma grande população absoluta, mas ela também apresenta uma grande área. E, normalmente, os países que têm uma alta população ativa vão apresentar uma área muito pequena. Então, o que acontece? A China é mais ou menos que nem o Brasil, né? O Brasil tem uma população bem adensada, bem povoado no litoral ali, né? Então, e principalmente Rio-São Paulo, ali no sudeste, a população se concentra mais ali. Então, a região do sudeste do Brasil é uma região povoada, mas o Brasil como um todo, ele é apenas um país populoso, ele não é um país povoado, porque tu tem áreas vazias, né? Áreas de plantações, de floresta, etc., né? De vazios demográficos, né? Tem gente morando lá, os índios, etc., mas não tem uma grande concentração demográfica. Então, por exemplo, o Brasil apresenta áreas muito povoadas, no caso Rio, São Paulo, as grandes metrópoles, e áreas pouco povoadas, né? Então, o centro-oeste, a região amazônica e etc., né? E a China é a mesma coisa, né? Então, a China tem uma grande população urbana, então a população se concentra mais nas áreas urbanas, mas a China também tem grandes plantações, grandes áreas de cultivo que a população acaba sendo mais escassa. Então, num geral, a China é um país populoso e não um país povoado. Como eu falei, país povoado
precisa de uma área normalmente pequena, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Vocês não acham melhor ir falando aqui? Se bem que acho que às vezes atrapalha um pouco, né? Tipo, vocês falarem pelo abrir o microfone e falar. Super povoado e super populoso tem? Não sei qual seria a diferença. Então, superpovoado, superpopuloso, a gente pode superpovoado e superpopuloso, tá? Então, superpopuloso é quando tu tem uma alta população absoluta. A China é um país superpopuloso, a Índia é um país superpopuloso, vai além de 1 bilhão de pessoas nesses países, né? Então tem muita população absoluta. E superpovoados são áreas muito densas. Muito obrigado pela pergunta. Então, áreas superpovoadas tem, inclusive, um texto do Mike Davis, acho que é o nome do cara, não sei direito, mas o nome do texto é Planeta Favela, que daí fala dessas áreas superpovoadas, super densas, onde a densidade demográfica chega a 300 habitantes por quilômetro quadrado. Para vocês terem noção, a densidade demográfica do Brasil é de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, são áreas muito mais onde a população está muito mais junta. Normalmente são nas periferias, que tem um superpovoamento. E normalmente nas periferias dos países periféricos, né? Então, países subdesenvolvidos. É muito comum esse superpovoamento, então, nas periferias lá do Egito, Somália, principalmente países africanos, tá? Tem esse superpovoamento, essa superaglomeração de pessoas, tá? Elas estão muito juntas em determinados bairros, em determinadas zonas da cidade. Ficou claro? Então, normalmente, o superpovoamento está ligado com áreas de baixo poder econômico, baixo poder aquisitivo, tá certo? Só uma aguinha. Dúvidas, angústias, lamentações? Tá. Então, vamos seguir. Muito bem, cara. Aqui, ó, vamos com calma. Taxa de natalidade, tá? Número 3, taxa de natalidade. Vocês estão conseguindo ver bem? Sim, tá bem bom, senhor. Tá, beleza, então. Taxa de natalidade. Eu vou ver se semana que vem eu consigo botar o quadro mais para baixo, mais aqui assim, que daí essa luz aqui, ó, não atrapalha vocês. Eu espero que não atrapalhe. Então, vai ser um serviço à toa. Mas, enfim, hoje de tarde farei isso e porque eu tenho um período de folga. Então, tá. Taxa de natalidade ali, ó. Taxa de natalidade. Nascimentos para cada 1.000 habitantes. Nascimentos para cada 1.000 habitantes. Tá? Então, a taxa de natalidade são as pessoas nascidas vivas para cada 1.000 habitantes. Né? Então, a cada 1.000 habitantes, quantas pessoas nasceram em um determinado ano. Tá? Então, sei lá, em 2021, nasceram lá 6 habitantes. No Brasil, nasce um pouco mais. Mas é nessa média. Nasceram 10 habitantes para cada 1.000 no Brasil, por exemplo. Então, para cada 1.000 habitantes, nasceram 10 pessoas no período de um ano. Então, essa taxa é a taxa de natalidade. Se dá em permilagem, que é por 1.000. Tá? Então, permilagem. E a gente tem também a taxa de mortalidade, que são os falecimentos para cada 1.000 habitantes. Então, a cada 1.000 habitantes, quantos morreram desses num determinado período de tempo, né? Normalmente um ano, tá?
Então, taxa de natalidade, os nascimentos, óbvio, e a taxa de mortalidade, os óbitos. Tá? E a gente tem aqui número 5, taxa de mortalidade infantil. Acho que eu parei aqui na aula passada. Então, a taxa de mortalidade infantil são as crianças que morrem até nos primeiros 12 meses de vida. Então, tu teve um filho, ele morreu nos 2 primeiros meses de vida, entra em mortalidade infantil. Ah, mas se ele tiver completado 12 meses e 1 dia, daí já não entra mais em mortalidade infantil. Tá? Certo? Tomar uma aguita. O que o senhor achou da votação da Câmara de Vereadores? Câmara de Deputados, digo, sobre a PEC do voto impresso. Do voto impresso? Cara, assim, ó, eu hoje em dia, falando sobre política, eu me sinto um lord inglês, assim, quase um lord inglês. Enfim, tipo, a gente vive um sistema político que é, como é que a gente pode dizer? Que a gente tem que duvidar, mas também não acho que é por esse caminho também, né, de dúvida. Acho que a gente tem outras formas de enfim. Mas eu acho que a urna eletrônica, claro, ela tem suas falhas, né? Porque todo sistema acaba tendo. Só que é muito mais difícil de tu, como é que eu posso dizer, de tu fraudar um sistema eleitoral impresso do que um sistema eleitoral eletrônico. Eu acho isso, pelo menos. Mas, enfim, a urna eletrônica tem seus erros, né? Como todo sistema tem, mas, enfim. E tu, o que achou? Eu achei que foi uma compração velha, bagual, né? Pelo que eu vi da votação, assim, eu fiquei acompanhando, esperando o resultado ali. Eu achei que foi mais uma coisa de negociação, né, deles lá. E ainda não conseguiram, todo Sim. mundo conseguiram chegar aos 308 votos que precisava para tentar. Eu penso que foi assim, né? Mas tu é a favor do voto impresso, por exemplo? Não sou a favor do voto impresso. Pelo que eu Sim. senti, assim, foi uma jogadinha ali do final de Cara, pleito do acho que nosso isso tudo é presidente. cortina de fumaça, assim, porque fizeram, enfim, normalmente o que eu vejo desse governo, pelo menos, é que normalmente eles gostam de cortina de fumaça para votar questões mais sérias depois. Então, todo mundo fica falando de voto impresso, voto impresso, voto impresso, voto impresso. Todo mundo fica falando lá como é que é da parada militar lá que teve, que canhão, bomba, não sei o quê, que os milicos pararam na frente do palácio lá para entregar um convite. E fica todo mundo falando disso e esquece que outras pautas vão ser votadas na Câmara de Deputados e de Senadores também. Né? Quando daí, enfim, a gente acha normalmente que o Bolsonaro é burro, mal articulado e tal. Não, mas ele é muito bem articulado e a equipe dele eu já não sei, né? Mas ele é muito bem articulado e a equipe dele é muito espertinha também. Porque, assim, quando vão ser votadas questões sérias sei lá, se tratando de direitos civis da população, direitos trabalhistas, direitos da aposentadoria, dos idosos, etc. Quando vão votar isso, normalmente o Bolsonaro pega e fala algum absurdo, tipo, uma madeira de piroca, fala não sei o que dos LGBT, fala que o Leonardo DiCaprio lá tá atacando fogo na Amazônia, daí fica todo mundo sentando o pau em cima dele, ele é burro, ele é ignorante, ele não sei o quê, mas o serviço dele é esse, é fazer uma cortina de fumaça para as pessoas ficarem discutindo isso
enquanto tem questões mais sérias sendo votadas por debaixo dos panos ali. Por isso que eu me sinto um lorde inglês, assim, eu me sinto tipo, tá, beleza, vocês estão criticando isso, tá, mas tem outras coisas acontecendo por detrás disso, né? Vamos ver, vamos esquecer isso um pouco e vamos ver, mas é mais fácil, sei lá, criticar o Bolsonaro ali, que ele é burro, que ele é ignorante, que ele é machista. Bom, isso aí é chover molhado, né? Falar o óbvio, né? Tipo, vamos mais a fundo nisso ou a gente vai ficar aqui nessa superficialidade, né? E, tipo, eu não quero ficar nessa superficialidade. Então, hoje em dia, eu meio que estou lavando minhas mãos, assim, para falar de política e para não brigar com as pessoas, inclusive com os meus amigos, né? Mas, enfim, agora eu vou me acalmar um pouco. Alguém gostaria aí de falar alguma coisa? Sor, tá me ouvindo? Diga. E é Estou bem o que tu ouvindo. falou, Isadora. é bem o que tu falou de ser uma cortina de ferro, porque eu vi que ontem, em meio a toda aquele coisa dos votos e tal, eles aprovaram uma mini reforma trabalhista, entre aspas, assim, que tá considerada uma reforma trabalhista escrava. Então, tipo, isso ninguém tá sabendo, porque todo mundo tá naquele coisa do voto impresso, não sei lá o quê. E eles fazem isso justo pra distrair, não sei se é essa a palavra, pra aprovar outras coisas. É um exemplo, tipo, aqui em Cachoeirinha, Sor. Exato. Eles estão, tipo, tá tendo um monte de. Enquanto na pandemia, no meio da pandemia, eles foram lá e aprovaram uma coisa pra derrubar o mato que tem aqui. Só que, tipo, ninguém tava sabendo porque a gente tava na pandemia, sabe? Sim, sim. O que eu fiquei sabendo desse lance dessa emenda que foi votada, da reforma trabalhista, trata principalmente de nós jovens, né? Então, principalmente estagiário, né? Agora tu pode fazer estágio, teu empregador ele pode não pagar. E tem um teto também de salário para estagiário que é R$ 550, né? R$ 550 Sim, e pode não ter uma pessoa para férias, estagiar. pode não ter décimo Não ter terceiro, um monte de férias, exato, coisa. não ter décimo terceiro, exatamente. Então, né, sei lá, enfim, a gente falou isso, acho que no final da aula passada, né, entre esquerda e direita, né, eu acabo ficando no meio, né, mas enfim, não, eu acho que eu sou muito mais de esquerda do que de direita, né, mas pô, tem certas coisas na esquerda também assim que eu repudio muito, sabe, que é chato, que é de uma ignorância extrema, sabe? E tipo, na direita eu já espero certos retrocessos e tal, mas tem certos retrocessos e certos pensamentos que eu não esperava da esquerda que agora eu já espero, né? Então, entre esquerda e direita, cara, eu me decepciono com, quer dizer, me decepcionar com a direita eu nunca me decepcionei, porque sempre esperei merda, mas com a esquerda já me decepcionei muito, né? Mas, claro, ainda acho que tem um posicionamento de esquerda mais amplo e tal, né? Mas, enfim. É que não é uma questão de Acho... ideologia, né, Sor? É mais uma questão de partidarismo. O que tem no Brasil é projeto de poder, tanto que se fosse por ideologia, Sim. a gente não estava debatendo as bobagens do Bolsonaro, a gente estava pensando em uma frente unida para ter um candidato forte o suficiente que abraçasse a esquerda inteira. Não existe esse consenso na oposição contra o Bolsonaro e a gente poderia ter apoio de todos os lados, inclusive da direita, porque se fosse uma questão de ideologia, essa criatura ameaça a democracia. Então não interessa qual é a ideologia, está sendo ameaçada por ele nesse momento. O mais importante é tirar ele de lá. O resto é projeto de poder. Se eu quero que o meu grupinho esteja lá, azar. Qual é a ideologia do grupinho, do cara, da oposição? Cara, mas eu acho que tem um pouco de ideologia por trás claro, uma ideologia, quer dizer, a ideologia quem tem é a gente, né? A gente que tem ideais e tal, sei lá, criar uma sociedade mais justa e democrática, seja ela o nome que tiver, né? Mas, enfim,
eu acho que no Brasil é tudo meio deturpado, porque a pauta, as pautas de direita acabam sendo pautas de esquerda. Eu vou te dar um exemplo. E as pautas da direita acabam sendo mais de direita ainda. Então, não existe esquerda no Brasil, se for ver a fundo. Claro, não existe esquerda, que eu digo política, né, de partido político. Porque eu vou dar um exemplo. Legalização das drogas. Tá? Legalização das drogas. No mundo inteiro, isso é uma pauta de direita. Por que é uma pauta de direita? Porque com a legalização das drogas, tu está criando um mercado consumidor que hoje está à margem da sociedade. Então, tu vai criar um mercado consumidor, tu vai cobrar impostos, os impostos vão gerar receitas e etc. E isso vai alimentar o Estado-nação ali e tal. E no Brasil, a direita é tão escrota que isso virou uma pauta de esquerda, né? Porque, além, tá, tudo bem, criar um mercado consumidor vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar um monte de coisa. Só que tudo bem, tem jovem negro morrendo na periferia por causa do tráfico, tem policial morrendo, tem conflitos em áreas de risco, e biriri, bororó, tá? Então, a É que liberar esquerda as acabou drogas pegando é... essa pauta. Pode falar, só. Então, eu vou só acabar. A esquerda acabou pegando essa pauta da direita e incorporou. Outra coisa, o aborto. Em todo mundo também é uma pauta de direita. Por quê? Porque é uma liberdade individual da mulher de fazer o aborto. Normalmente, sei lá, nos Estados Unidos menos, né? Menos que é uma sociedade muito conservadora. Na Inglaterra, no Reino Unido, Noruega e tal, acaba sendo uma pauta de direita, porque tu também está criando um mercado de clínicas que vão ser vinculadas ali, que vão pagar impostos, as pessoas vão pagar para fazer o aborto, para gerar renda e tal. E no Brasil, de novo, acaba sendo uma pauta de esquerda. Né? O lance de direitos das mulheres também, enfim. Mas que eu não sei, acho que a Isadora, tu ia falar de novo? Sim, Era a que eles Isadora ou era acham outra que... pessoa? Não, sou eu. Que eles ficam... Sei lá, eu acho que as pessoas não têm muito conhecimento das coisas e eles acabam falando que liberar drogas e aborto é tudo coisa de comunista. Eu não sei de onde é que as pessoas tiraram essas Sim, coisas, sabe? E eu acho que outro sim, problema do Brasil é que as pessoas vão muito por partido, elas não vão pela pessoa. Eu, tipo assim, vamos exemplificar, em 2018 foi as eleições, né? Tipo, muita gente não votou no Haddad porque ele era PT. Mas, tipo, ninguém parou pra sim. pensar que ele era, tipo, professor, sabe? Ele é formado em um monte de coisa. Se tu for pela pessoa, ele era uma ótima pessoa, sabe? Óbvio, eu não Sim. sou a favor do... Eu Não, não mas sou... Pode falar, não, fala aí, não é a favor do? PT. Entendeu? Tipo, mas é óbvio que cada partido tem sua ideologia, mas as pessoas vão pelo partido, não vão pela pessoa, entendeu? Cara, mas assim, quem dita a política nacional é o partido também, né? Tu acaba, claro, tu vota na pessoa, mas tu tá votando no partido, é o partido que vai fazer uma política de Estado, né? Não é a pessoa, não é o Haddad. Eu gosto muito do Haddad, tipo, como professor universitário lá e tal. Ele foi, como prefeito de São Paulo também, ele foi muito foda, ele foi eleito um dos maiores prefeitos do mundo lá, em Nova York, ele fez um monte de coisa. Quando eu estava na faculdade, eu estudava muito o lance da mobilidade urbana. E, enfim, acabei lendo sobre São Paulo e sobre os projetos que ele fez, e realmente, pô, foi um projeto brilhante, assim. Agora, e eu gosto muito do Haddad, tá? Mas, por exemplo, eu tenho inúmeras críticas ao PT e eu tenho inúmeros políticos do PT que eu detesto, sabe? Tipo, o Lindinho lá, o Lindenberg Farias, Gleisi Hoffmann, meu Deus do céu, sabe? Enfim, o Guilherme falou, ainda estamos debatendo o que ele quer. Tá, isso aí acho que foi depois, então.
também se confunde muito o aspecto ideológico de esquerda e direita, que são mais visões econômicas com conservadorismo e progressismo, exatamente também. Então, é tudo meio um breu, assim, a gente não consegue enxergar tudo, uma água na lama, assim, muddy waters, né? É uma água muito enlamaçada, muddy waters, né? Enfim. Mas vamos voltar, uma água turva, exatamente, é tudo turvo. Mas, enfim. Bom, a gente vai falar muito aí de PT, PSDB, Bolsonaro, agora que a gente entrou nas humanas, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui, depois a gente fala mais disso aí. Então, crescimento vegetativo ou crescimento natural, aqui o último, tá? Agora não precisa desse quadro. Crescimento vegetativo ou natural. Então, é a diferença entre natalidade e mortalidade. Tá? Então, diferença da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Tá? Então, o crescimento vegetativo ou natural, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo e ele pode ser nulo. Então, já te chamaram de vegetal na aula, é vegetativo, é vegetal, né? Mas, vegetal é uma coisa natural, uma coisa normal, é o crescimento normal da população. Tá? Então, de novo, diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Diferença dos nascimentos e dos falecimentos, tá certo? Então, a taxa do crescimento vegetativo ela pode ser positiva quando os nascimentos são maiores que os óbitos, que os falecimentos. A taxa de crescimento pode ser negativa quando os óbitos forem maiores que os nascimentos. E ela pode ser nula quando os dois se equivalem, quando os óbitos e os falecimentos se equivalem. Então, enfim, morreu 15 pessoas, nasceu 15 pessoas, a taxa de crescimento vegetativo é zero, tá certo? Então, obviamente, para uma população crescer, a gente precisa de taxas positivas, né? Taxas de crescimento vegetativo positivas. Os nascimentos são maiores que os óbitos, tá certo? Mas nem só isso é responsável pelo crescimento de uma população. Também tem o envelhecimento da população. Né? Estamos no negativo com a pandemia. Cara, é difícil saber. Estamos no crescimento negativo com a pandemia, perguntou o Gabriel. Cara, é difícil saber se é um crescimento negativo por causa da pandemia, porque de fato está morrendo muita gente, porque não tem muitos dados de pesquisa, né? Esses indicadores socioeconômicos que eu estou passando para vocês, quem faz é o IBGE, que faz um censo demográfico de 10 em 10 anos, para a gente ter uma noção real do que está acontecendo no Brasil, né? Para a gente saber a população absoluta, para a gente saber o quão povoado o Brasil está, onde estão os maiores povoamentos, quantas pessoas estão nascendo, quantas pessoas estão morrendo, como está esse balanço das taxas de natalidade e mortalidade, se a população está crescendo positivamente ou negativamente. Então, quem faz esse censo é o IBGE, de 10 em 10 anos. Era para ter censo em 2020, foi cancelado. Era para ter censo em 2021, foi cancelado porque o Bolsonaro não verba. Então, de novo, a gente cai no assunto. Eu tento evitar falar dele, mas ele me persegue, né? Então, de novo, a gente cai na questão do Bolsonaro ali e tal, que ele não deu verba para o IBGE para fazer o censo demográfico, também porque a gente está dentro de uma pandemia, não seria muito responsável também, mas ele falou que não quer fazer censo justamente para mascarar todos esses dados de quanto está morrendo, de quanto está nascendo. Mas eu acredito que sim, que durante a pandemia
o crescimento natural da população tenha sido um crescimento negativo, até porque morreu 500 mil pessoas. Né? E eu acho que não nasceu isso daí no Brasil em 2020, 2021. Mas teríamos que aguardar mais estudos. Enfim, os jornalistas e tal fazem levantamentos. Tem um programa muito legal que eu gosto de ouvir, que é o Foro de Teresina. Peraí. Aqui tá pegando ainda, né? Então, aqui, ó. Foro de Foro de Teresina. Foro de Teresina. Ficou ruim por causa da luz, né? Deixa eu apagar e escrever mais para baixo. Escrever de vermelho. Foro de Teresina. Cara, tem um Spotify, tem um podcast no Spotify. Tá? Então, o que é? Bom, podcast você sabe, né? O que é? Que é um formato de entrevista muito famoso e tal. Só que eles não têm convidado, que nem lá, aquele Flow, enfim, aquelas merda lá. Nada contra quem assiste também. Às vezes eu vejo um corte, outro. Tá. Não, eu assisto o outro lá, que é concorrente do Flow, lá, nem sei o nome. Ou é o Flow que eu assisto. Enfim, é um que vai os políticos, Spotify. Só que o Foro de Teresina, eles não têm convidado, é sempre os mesmos jornalistas. São 3 jornalistas da Piauí. Revista Piauí. Então, o Foro de Teresina, ele acontece toda sexta-feira, toda sexta-feira disponível no Spotify, e ele traz todos os acontecimentos que rolaram ao longo da semana, se tratando de política brasileira e internacional também. Então, eles têm 3 blocos no programa. O primeiro é sobre política brasileira, o segundo é sobre política internacional, se eu não me engano, e o terceiro é sobre a pandemia. Tá? Acho que é isso. Faz um tempo que eu não ouço, porque eu ficava muito mal, muito ansioso de ficar sabendo notícias da pandemia e tal, mas eu tenho que voltar a ouvir. Enfim, é muito bom ouvir. Tem 1 hora e meia de duração no Spotify toda sexta. Tem alguém que ouve, que já ouviu o Foro de Teresina? Alô, alguém aí? Ninguém nunca ouviu o Foro de Teresina? Não, mas deve ser legal. Cara, é sensacional, porque é um jornalismo isento, critica tanto lá o Bolsonaro como critica o PT. Hoje, claro, critica muito mais o Bolsonaro, porque é o Bolsonaro que está no governo. Mas, enfim, eles são bem imparciais, eu diria. São imparciais mesmo, assim, não é que nem a Globo, que se diz imparcial, mas, né, fica meio assim, né, com a Globo. E enfim, toda sexta-feira no Spotify, como eu já falei. E eu ouvia, quer dizer, bastante, mas eu comecei a ter muita ansiedade por causa da pandemia, eu acabei abandonando assim de acompanhar as notícias. Daí depois, às vezes tem períodos que eu ouço, daí tem períodos que eu não ouço, mas é interessante voltar eu pelo menos quero voltar a ouvir, porque tu fica sabendo de todos os projetos que votaram na política. Eles provavelmente devem ter falado que também esse lance dos milico lá em entregar convite para o Bolsonaro é cortina de fumaça para outras votações e etc. Né? Então, dei uma olhada ali, tu que é estudante e que precisa estar bem informado para fazer Enem, para fazer as provas do vestibular, dei uma olhada ali.
Sor, meu trabalho é escutar a notícia inteira. Faço o resumão da semana e pronto. Muito bem. Mas tu trabalha com o quê, Guilherme? Tu é jornalista? Clipagem. Que clipagem? Monitoramento de informações. Olha só. Que loucura, parça. Tá, eu queria saber mais do teu trabalho. Não sei também se a galera tem um tempo para te ouvir também. Enfim, vou apagar aqui, tá? Monitoramento de informações. Tá, mas tu trabalha para alguma agência especial do governo, assim? CIA, essas Não, paradas? é uma empresa privada. E aí contrata a empresa, Sim, qualquer pessoa, qualquer empresa, órgão governamental. A empresa que eu trabalho é a principal aqui no Rio Grande do Sul, mas é uma empresa pequena, o serviço é pouco conhecido. Mas mesmo assim, a gente tem sim, na clientela o governo do estado, a Assembleia, o Judiciário, várias universidades, vários hospitais. Pode até ser pessoa sim. física Tá, contratar. Daí o que a gente faz é ficar assistindo TV, rádio, jornal e internet, atrás das notícias que interessam para esse cliente. Então, para o governo do estado, tudo que cita o governo do estado, o governador, algum secretário, enfim, daí a gente fica pegando essa informação, recortando ela e enviando para eles com no máximo meia hora de atraso, com a classificação dessa informação é positiva, negativa ou neutra para eles. Depois tem um relatório que é feito com todos os dados e tal. É por aí. que loucura isso. Pois é, o Foro de Teresina é mais numa escala nacional, né? A volta e meia eles falam do leite, quando é o governo do estado, tu falou, né? Acho que é o governo do estado, sim. Mas Sim. o volta e meia eles falam do leite, quando ele está mais crítico, Bolsonaro, quando ele aparece na mídia, dá declarações e tal, né? Mas, enfim, cara, se esse é teu trampo de ouvir notícia, recomendo o Foro de Teresina, tá? Mas, bueno, vamos seguir aqui, número 7, então. Deixa eu tirar as tampas da caneta. Número 7. Saldo demográfico. Tá boa a letra? É saldo ou salto? Saldo. Ah, tá, beleza, obrigada. Saldo. Saldo demográfico. Pô, tá muito grande. Peraí que eu vou acertar agora. Emigrantes e imigrantes é igual ou diferente? Diferente. Imigrante e emigrante é a mesma coisa? É diferente. Fica ruim. Não é a mesma coisa, né? São coisas diferentes. Então, qual é a diferença? Lembra, o migrante, a pessoa migrante é a pessoa que migra. Ela pode estar saindo ou entrando num país. O migrante. O
emigrante, como é que é sair do inglês? Aí, ó, emigrante. Bloqueei a luz aqui. Vou botar uma folha aqui, eu acho, para bloquear o... emigrante. Como é que é sair em inglês? Sair. Exit. Exit, né? Exit. Como é que é entrar em inglês? Alguém sabe? Não é in. In. Então, tu pode fazer essa relação, ó. Imigrante, imigrante, tá entrando. Imigrante é a pessoa que entra no país. In. Mas confunde o E de entra, né? Tá, in. In é a pessoa que está entrando no país. E emigrante é a pessoa que está saindo do país, tá certo? Exit, sair. Tá? Pessoa que está saindo do país. Então, emigrante e imigrante são coisas diferentes. O emigrante está saindo do país e o imigrante está entrando. Por exemplo, eu sou um jovem aqui brasileiro e eu quero morar num país digno, num país bom, sem corrupção. Para onde é que eu vou? Para o Uruguai. Então, eu sou um imigrante brasileiro, né? Eu sou um imigrante, eu estou saindo do Brasil e eu estou imigrando para o Uruguai. Eu vou chegar no Uruguai, sou um imigrante. Entenderam? Um imigrante. No Uruguai, eu sou imigrante. No Brasil, eu sou emigrante. Eu estou saindo daqui para ir para o Uruguai. Certo? Então, emigrante no Brasil, imigrante no Uruguai. Fechou? Certo? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? Então, o saldo demográfico é isso. É a diferença entre os emigrantes e os imigrantes. Tá? Então, o saldo, né, justamente disso. A diferença entre os emigrantes e os imigrantes. Deixa eu ver aqui o chat, peraí. Mas quando tu morou num certo tempo, você se torna emigrante se sair? Sim, se eu morei no... Ó, eu sou emigrante no Brasil. Eu sou emigrante no Brasil e eu fui para o Uruguai. Eu sou imigrante no Uruguai. Eu morei lá no Uruguai um tempo. E eu estou saindo do Uruguai, então eu vou emigrar do Uruguai e vou, sei lá, para a Bolívia agora. Eu vou ser um imigrante na Bolívia. Eu estou entrando na Bolívia. Tá? Então, o saldo demográfico também ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Nulo é quando os emigrantes e os imigrantes se equivalem. Negativo é quando os emigrantes são maiores do que os imigrantes, ou seja, está saindo mais gente de um país, então o saldo demográfico vai ser negativo, e pode ser positivo quando tem mais pessoas entrando no país, quando os imigrantes forem maiores, forem em maior número do que os emigrantes, tá certo? Precisa escrever aqui positivo, negativo, nulo. Precisa ou não precisa? Tá, beleza. Então. Vamos seguir. Número 8.
Então, o crescimento populacional vai ser determinado pelo crescimento vegetativo mais o saldo demográfico. Então, eu vou ver lá no crescimento vegetativo. Está nascendo ou morrendo mais gente. Então, vamos supor, está nascendo mais gente do que morrendo. Então, tá nascendo mais gente. Então, eu pego esse número das pessoas que estão nascendo, né? Pego o crescimento vegetativo, né? Vejo quantas pessoas estão nascendo, quantas pessoas estão morrendo, né? E pego o saldo demográfico, vejo quantas pessoas estão saindo e quantas pessoas estão entrando no país. E daí eu somo dois. Somo o crescimento vegetativo com o saldo demográfico, tá certo? Então, o crescimento da população é determinado por isso, pelo saldo demográfico e pelo crescimento vegetativo. Tá? É a soma dos dois. Então, para eu saber se a população de um país está realmente crescendo ou está diminuindo, eu tenho que saber se está nascendo ou morrendo mais gente e se está entrando ou saindo mais gente. Tá certo? Deu para entender? Deu para entender? Sim ou não, né? Sim, tá, beleza. Então, vamos para o próximo, número 9. Índice de fertilidade. Então, índice de fertilidade é o número médio de mulheres, tá, em idade fértil. Essa idade fértil a gente vai considerar de 15, vou botar aqui em cima, de 15 a 49 anos. De 15 a 49 anos. Senhor, mas 15 anos é muito nova para se ter um filho. Sim, mas essa é a média da expectativa que as mulheres têm filhos, né? Então, tu pode ter filho desde a primeira vez que menstrua. E a idade média que as meninas menstruam é 15 anos, eu acho. Né? Mas, enfim, essa é a média. Né? Senhor, mas eu menstruei antes. Senhor, eu menstruei depois. Exato, é a média. Né? A média é 15 anos. Pode ser que tu tenha menstruado um pouco antes ou um pouco depois. Mas é a média. Né? E é a partir da idade que as meninas conseguem gerar um filho. Ah, senhor, mas eu vi uma menina que teve filho com 13 anos. Ah, eu vi uma menina que teve filho com 12 anos. Ah, eu vi uma menina que teve filha com 14 anos. Sim, mas é a média, isso não é normal, né? Então, isso acaba excedendo esse limite do normal e tal, né? Enfim. Mas a média é de 15 a 49 anos que as mulheres conseguem estão em idade fértil para se ter filhos, tá? Então, diz muito sobre a fisiologia da mulher, né? A idade fértil, né? De 15 a 49 anos. E número 10, o índice de fertilidade. Não, peraí. Índice de fertilidade e índice de fecundidade. Índice de fertilidade e índice de fecundidade.
Então, é as mulheres que estão fecundas. Então, deixa eu escrever aqui, ó. São número médio de filhos por mulher em idade fértil. De 15 a 49 anos. De novo, tá? Então, índice de fertilidade, número médio de mulheres em idade fértil. Quantas mulheres tem num determinado país em idade reprodutiva? De 15 a 49 anos. Tá? E índice de fecundidade é o número médio de mulheres, número médio de filhos por mulheres em idade fértil. Tá? Número médio de filhos número médio de filhos por mulher em idade fértil. Quantos filhos, em média, essas mulheres em período fértil têm, tá, ao longo da vida? Deixa eu ver aqui que vocês perguntaram um negócio. Qual seria a medida tomada se tivesse morrendo muita gente saindo do país? Qual seria a medida tomada se tivesse morrendo muita gente? Bom, tu pode fazer um controle fronteiriço maior, né? Se tu tiver morrendo muita gente, saindo muita gente do país também. Tu pode fazer políticas estatais de geração de emprego, tentar atrair empresas multinacionais para instalarem fábricas no teu país para que mais emprego seja gerado e menos gente deixe o país. E se está morrendo muita gente, tu tem que descobrir a causa também, porque está morrendo muita gente, né? É uma doença, é uma praga, é uma peste, é um vírus, é o índice de homicídio que está alto, o que está acontecendo, né? Daí a Carol ali falou, o índice de fecundidade no Brasil está de 1,5, se eu não me engano. O índice de fecundidade, número médio de filhos em idade, é 1,76, se eu não me engano. Então, as mulheres têm, em média, 1,76 filhos no período fértil, tá certo? Então, não chega a ser 1,5, né? Tá mais que isso, tá entre 1,5 e 2, né? Então, não chega a 2. Olha só que legal isso aqui. Senhor, eu não acho legal, eu odeio geografia, eu te odeio e eu... Enfim, mas tu tem que estudar geografia para o vestibular, não tem escapatória, né? Enfim. Tá. Um país, para se manter, esquecendo o saldo demográfico, tá? Vamos esquecer o saldo demográfico. Mas um país, para se manter, ele tem que ter um índice de fecundidade de 2 filhos por mulher. Tá? 2 filhos por mulher em idade fértil. Tá? Então, um país, para manter a sua população estável, tem que ter, em média, 2 filhos por casal. Por quê? Porque um vai substituir o homem e o outro vai substituir a mulher. Tá? Então, um vai substituir o homem, o outro vai substituir a mulher. O outro substitui a mulher. Então, e daí a população vai se manter, né? Porque tu tem 2 filhos, quer dizer, se tu é um casal e tiver 2 filhos, a população vai se manter. Se eles tiverem 2 filhos também, a população vai se manter, porque daí vai juntar com outro casal e, né, então vai ter 2 filhos e a população vai ser sempre a mesma. Né? Só que o que acontece? No Brasil, a gente está vivenciando já um decréscimo desse índice de fecundidade. Então, está 1 para 1,76, né? Que a gente viu na aula passada que o Brasil está na transição da 3ª para a 4ª fase, né? Então, no Brasil, as mulheres estão tendo cada vez menos filhos. Por quê?
por causa da inserção delas no mercado de trabalho, por causa dos métodos contraceptivos, elas querem estudar mais, elas querem trabalhar mais, filho é muito caro, então as pessoas não têm mais condição de terem tantos filhos quanto se tinha antigamente, e a população do Brasil cada vez diminuindo mais. Ah, senhor, mas eu vi que o Bolsa Família, no Bolsa Família, as pessoas elas estão fazendo filhos para ganhar o Bolsa Família, professor. Não, isso é mentira, né? Tu não vai fazer um filho para ganhar R$ 100 a mais por mês, né? Tipo, meu, tu vai fazer um filho só para ganhar a Bolsa Família, daí é muita forçação de barra, né? Tu fazer um filho para criar Bolsa Família, tu vai ficar 9 meses lá com um barrigão lá enorme, estourando, né? Com uma criança dentro de ti, né, sendo bombardeada por hormônios e etc. Né? E durante esses 9 meses tu não vai ganhar o dinheiro do Bolsa Família. Daí tu vai ganhar um dinheiro da Bolsa Família depois que teu filho nasceu, né? Daí, né? Tipo, o dinheiro que tu vai gastar é muito superior ao que o Bolsa Família vai te dar para te ter um filho a mais, né? Enfim, então a realidade é que o número médio de filhos por mulher está diminuindo, está 1,76, se eu não me engano, tá? E está cada vez diminuindo mais, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Então, ali, ó, malditas mulheres que querem ter independência, né? Sim, porque se elas não tivessem inseridas no mercado de trabalho, a nossa população estaria estável, a gente não teria problemas com a reforma da Previdência. Então, eu diria até que as mulheres é que são responsáveis pela reforma da Previdência, né? Então, se tu não conseguir se aposentar, culpe a sua mulher, porque se a sua mulher estivesse em casa, que absurdo isso, né? Enfim, é brincadeira, né? Já pensou se fazem um corte da minha aula e colocam só eu falando essas besteiras, né? Meu Deus, que horror. Tá, mas, enfim. Então, se você que não conseguiu se aposentar, culpe a sua mulher. Porque se sua mulher tivesse um número médio de filhos em idade fértil maior do que ela tem, a gente conseguiria se aposentar, todos nós conseguiríamos se aposentar, né? E não iria ter reforma da Previdência. Tá gravado, meu Deus do céu. Mãe, me conta a história de como eu nasci. Foi para ganhar R$ 100, exatamente. Foi para ganhar R$ 100 do Bolsa Família. Foi para ganhar R$ 100 do Lula, né? Enfim, o Lula tá pagando, o filho é do Lula. O Lula paga pensão alimentícia e financeira para ti, meu filho. Lula, filho do Brasil, né? Agora são os filhos do Brasil do Lula, né? Com o Bolsa Família. Tá, mas enfim, bobagens à parte, é tudo brincadeira, mas falando sério, a população melhor ter filho na França, exato, que é 2.000 euros lá, alguma coisa assim. Mas falando sério agora, a população no geral do Brasil está diminuindo cada vez mais, tá? Excluindo o saldo demográfico, certamente. Então, fala que a população do Brasil está aumentando cada vez mais. Meu, se estivesse aumentando, a gente não ia precisar da reforma da Previdência, por exemplo. Porque se a gente tivesse com um número de filhos muito grande, a população economicamente ativa ainda iria ser maior do que a população economicamente inativa, né? Então, não ia precisar da reforma da Previdência, por exemplo. A reforma da Previdência foi feita para combater isso, né? Mas a gente vai falar e vai ver pirâmides demográficas na próxima aula, muito provavelmente. Então, número 11. Esperança ou expectativa. De vida. Tá, então eu vou escrever aqui embaixo. Número médio de anos vividos.
Tá, ó, eu escrevi número médio de anos vividos, mas não é bem isso. Vou te explicar agora, tá? Então, aqui, ó, expectativa e esperança de vida. É o número médio de anos esperados que as pessoas que nasceram no mesmo ano vivam, tá? Então, por exemplo, se tu nasceu nos anos 2000, claro, isso depende, tem a variável, então, aqui, ó, a variável número 1, as pessoas que nasceram no mesmo ano, e aqui a variável 2, no mesmo ano, variação de sexo. Eu não sei se é sexo ou gênero, enfim, acho que é sexo mesmo. Eu não sou um completo ignorante quanto a essas questões de sexo, gênero, enfim, sexualidade e tal. Mas tá. Então, índice de fecundidade, esperança ou expectativa de vida. Tá? Então, número médio de anos que se esperam que as pessoas que nasceram no mesmo ano e que têm o mesmo sexo vivam. Então, por exemplo, todos os homens que nasceram, sei lá, nos homens 2000 aqui do cursinho, se espera que eles vivam a mesma quantidade de anos. No Brasil, se eu não me engano, é 76 anos a expectativa de vida. Então, se tu viver até os 76 anos, tu tá dentro da expectativa de vida, tá? Ah, mas e se eu passar isso? Pô, daí tu tá muito bem. E as mulheres também. As mulheres que nasceram, por exemplo, no ano de 2002, se espera que elas vivam até os seus 78 anos, eu acho. Acho que eu troquei. Acho que o homem é 72, a expectativa de vida da população masculina é de 72 anos e da mulher é de 76 anos, se eu não me engano, no Brasil, por enquanto. Mas, claro, esse recorte também vai depender de... Isso é uma generalização, essa média, né? Claro que vai depender muito de classe social que tu vive, as classes mais baixas, economicamente, provavelmente vivem menos do que os 72 e 76 anos, as classes mais altas vão conseguir viver mais, então é uma média, né? Então, claro, tem sempre um recorte de classe. Esperança é uma palavra muito forte, porque a esperança é a última que morre. Daí tu pode morrer a qualquer momento. Claro, tu pode morrer a qualquer momento, mas daí é uma média. A expectativa ou esperança de vida do público masculino, por exemplo, é menor, porque o homem faz racha com o carro, vai no bar, bebe, enche a cara e morre depois num acidente de trânsito. Mulher não faz isso, cara. Enfim, o lance do homem tem que se autoafirmar que ele é macho, né? Que ele, enfim, que ele, que tu tá me olhando aí? Já toma uma facada no burro, né? Daí já se envolve numa briga, morre porque tá bêbado, tomou umas a mais, empinar a moto. Tu não vê mulher empinando moto. Mulher não empina moto, por isso vive mais. Tem uma página no Instagram que era muito legal, que eu seguia, que era Por que homens vivem menos? Daí é um monte de vídeo de homem fazendo alguma merda, né? Sei lá, querendo acender fogueira, cuspindo álcool na fogueira, né? Daí vai queima a cara e morre. É muito boa essa página, né? A Yasmin também é fã dessa página. Inclusive, eu recriei um Twitter, eu vou ter que seguir até agora. Eu tinha criado um Twitter, daí eu excluí o Twitter, daí agora eu recriei o Twitter, vou ter que seguir essa página de novo. Enfim. Então, por isso que a expectativa de vida dos homens é menor. Tá? Número 12. Posso apagar o quadro?
apagar aqui, ó. Vou apagar tudo. Qualquer coisa, printa a tela aí e daí tu não precisa ver tudo, sei lá. Muito bem, então. Número 12. IDH. Índice de Desenvolvimento Humano. Não precisa escrever, né? Acho que eu vou escrever daqui para baixo, né? Número 12. Fica melhor, né? Que daí não pega a luz. IDH. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano serve para medir, então, o desenvolvimento econômico do país e a qualidade de vida da população. Tá? Então, é um índice composto, porque tu precisa de outras variáveis para te conseguir calcular o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Tá certo? Então, o IDH, ele vai aqui, ó. Vou pegar uma outra caneta. Pode se ver. O IDH, ele vai de 0 a 1. 0 a 1. Tá? E aqui, ó, 1 ele é bom e 0 ele é ruim. Então, 1 é o melhor IDH que tu pode ter e 0 é o pior IDH que tu pode ter. Tá, Sor, mas entre 0 e 1 não tem nenhum número. Claro que tem. Tem 0,001, 0,002, 0,734, 0,735 e por aí vai, né? Então, seria, digamos, de 0 a 1000, só que é 0, uma coisa. Enfim. Esse cálculo do IDH leva as seguintes variações, as seguintes variáveis como forma de medir esse índice. Então, a gente tem educação, então, que vai medir os anos Então, a primeira variável, de novo, é a educação, vai medir o número médio de anos de estudo que se espera que as pessoas estudem num país. Então, por exemplo, no Brasil, a gente espera, tem 9 anos do ensino fundamental, 10, 11, 12. Se esperam que as pessoas no Brasil estudem durante 12 anos da sua infância, da sua juventude. Então, 12 anos, né? Anos médios de estudo. Tá? Então, 12 anos de estudo.
Daí, a segunda variável. Vai ter o quarto. Peraí. O que vocês estão falando ali? Vai ter o quarto. Tu viu o quarto? O quarto ano no médio. Pois é. Então, isso significa que o Brasil está melhorando o seu desenvolvimento humano, porque está se esperando que as pessoas estudem cada vez mais. As séries estão ficando cada vez mais obrigatórias. Criaram o 9º ano há tempo atrás, né? E eu não estudei, eu não fiz o 9º ano, né? Eu fiz o pré, né? O pré é opcional, não era obrigatório as pessoas fazerem o pré. E daí o pré virou o 1º ano e a primeira série virou 2º ano, né? A segunda série virou 3º ano e assim sucessivamente. Então, aumentou os anos médios de estudo da população. Então, quanto mais obrigatório fica, melhor, né? Mais desenvolvimento humano, em teoria, pelo menos, né? Enfim, vai ter o quarto no médio, mas esse quarto no médio é por conta do Covid. Bom, daí o quarto do médio, sim, daí, enfim, daí acho que não entra no desenvolvimento humano. Pura ilusão, né? O ensino sem qualidade, metade de quem é aprovado não deveria ser. A pressão para aumentar os números e fingir que a coisa está ficando melhor. Sim, mas... Espera aí que saiu aqui. Aí, voltou. Mas é que, assim, se tu for pegar pelo analfabetismo no Brasil, tem muita gente que não sabe ler e escrever. Então, quanto mais gente souber ler e escrever, melhor. Depois a gente vai ver se as pessoas sabem interpretar um texto, por exemplo. Então, primeiro, as políticas sociais elas têm que abranger um número grande de pessoas, para depois a gente conseguir medir a qualidade delas e conseguir melhorar elas, né? Mas, de início, é assim mesmo. A gente tem que ampliar o máximo que dá para depois ir medindo a qualidade, né? Nenhuma política social nos países, mesmo nos países desenvolvidos, é feita, primeiro a gente vai, então, dar qualidade só no primeiro ano do ensino fundamental. Depois que a gente conseguir, a gente vai para o 2º ano do ensino fundamental. Não, é sempre uma coisa ampla e depois tu vai melhorando e vai dando qualidade para as coisas. Não sei se deu para entender muito bem, também não sei se concordam, mas, enfim, é assim que é feito. Educação, segundo ponto é a longevidade. Então, longevidade, expectativa de vida da população, né? E o terceiro ponto é a renda. Então, o PIB per capita, ou PIB per capita, ou per capita, sei lá. Então, a gente tem essas 3 variáveis no IDH. Educação, anos que se espera que as pessoas estudem, a longevidade, expectativa de vida da população, a renda, que é o PIB per capita, ou PIB per capita, sei lá. E daí vai de 0 a 1. O Brasil está em 0,76, se não me engano. Deixa eu ver se eu tenho aqui. 0,84. Não, mas 0,84. Será que é tudo isso? Deixa eu pesquisar. Ou alguém pesquisa aí para mim qual é o índice de desenvolvimento do Brasil. Eu achei que era 0,83, mas eu anotei 0,84.
Cara, o país que tem a melhor educação no mundo, Gabriel, é a Finlândia. 0,76 no Brasil. Aqui, ó. Zero vírgula 76. Brasil. 0,65. 0,65. Ou pode ser 0,76. Pode ser também. Noruega está com 0,944 e é o melhor, exatamente. Noruega. Tá entendido, então? É um desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população que tem essas três variáveis. Então, é um índice composto por essas três variáveis. Vai de 0 a 1, o Brasil está em 0,76, tá certo? Daí, número 13. IPM, que é o Índice de Pobreza Humana. Desculpa, pobreza dimensional. Cara, acho que é com dimensional. Índice de pobreza multidimensional. O índice de pobreza humana também pode ser chamado, tá? Que daí vai similar ao índice de desenvolvimento humano, só que aqui o índice de desenvolvimento humano ele vai calcular as pessoas que têm acesso a isso, vai calcular as pessoas que têm acesso a esses médios de estudo, vai calcular as pessoas que estão dentro da expectativa de vida da população, vai calcular as pessoas que têm uma renda média dentro da população. E o índice de pobreza humana vai calcular as pessoas que são privadas dessas variáveis, né? Então, aqui, ó, privações, botar de vermelho. Privações da população. Se tratando, então, de educação, né, as pessoas, se estima que no Brasil estude, 9, 10, 12, se estima que no Brasil estude 12 anos, mas, no entanto, as pessoas estudam só até a 7ª série. Então, quanto por cento das pessoas não conseguem atingir essa educação de 12 anos, né? Então, o índice de pobreza multidimensional vai medir isso. Educação, longevidade, né? Expectativa de vida. Quanto por cento da população não chega na média dos 72 e 76 anos de idade? Quantas pessoas morrem antes? Por que elas morrem? Né? E renda. Quantas pessoas não têm... O Brasil tem um salário mínimo de, sei lá, 1.000 e não sei quantos reais, 1.100
R$ 100, R$ 1.200, não sei. Quanto por cento da população não tem acesso à renda mínima? Então, é o índice de pobreza multidimensional que vai medir isso, tá certo? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Quem roda aumenta essa porcentagem, por repetir não conta. Cara, daí eu já não vou saber te dizer esse esquema de quem reprova de ano, se aumenta essa conta. Pode ser que... Cara, eu acho que não, meu, porque eu acho que não... eu não sei agora. De cabeça, não sei. Deixa eu ver quem reprova... Porque o cara reprovou lá. Não, mas deixa eu dar uma pensada aqui. Cara, eu acho que de certa forma até aumenta, né? Porque isso mostra que o ensino não é eficiente, né? Então, acho que aumenta sim. Porque se tu reprova, porque os anos de estudo se estima que tu estude 12 anos, né? Mas que tu complete o ensino médio. Só que daí, se tu reprovar, acho que aumenta sim, porque tu tá demorando mais tempo, tu tá estudando mais tempo para chegar nesses 12 anos. Então, mostra que o ensino não é eficiente. Então, acho que tem alguma tendência a interferir nisso aqui. Mas, cara, não te preocupa em saber se isso interfere ou não, porque isso aí não vai cair no vestibular. Né? Enfim, é mais a fim de curiosidade mesmo. Tá? Vou ficando por aqui. Dá um print aí na tua tela. Oi. O que está escrito em cima da expectativa de vida? Ali embaixo de privações. Aqui? Isso. Educação. Ah, tá. Obrigada. Educação. Tá. De nada. Então, eu vou ficando por aqui até semana que vem. Semana que vem a gente segue com os indicadores sociais e a gente vai trabalhar pirâmides etárias e pirâmides demográficas, tá? Então, se cuidem. Até semana que vem e bom final de semana e bons estudos. E é isso aí. Falou, se vacinem, né? Até. Para que em breve possamos estar juntos e vacinados. Falou! Tchau, senhor. Valeu!